aqui nós temos, nesse primeiro tópico, o irmão que tem a sua revista em casa, ele vai analisar, ele vai falar aqui a definição, né, do Antigo Testamento, inicialmente, o significado da palavra dom. Uma das definições, quando nós falamos de dom, tem tudo a ver com as dádivas de Deus, né? Uma das primeiras dádivas que nós recebemos de Deus, que a gente sabe hoje, a gente hoje está podendo compreender o valor dessa dádiva, né? Que é a questão do próprio fôlego de vida, como é uma dádiva importante, né? Porque tem muita gente que está sem fôlego, está com falta de ar, e a gente nota a importância dessa questão, dessa dádiva de Deus. Então nós vamos dar continuidade aqui. Ele diz aqui uma palavra originária no hebraico que significa o verbo, o dom vem do verbo dar, né? O verbo dar. Aqui nós temos várias pessoas no comentário bíblico que receberam dons divinos, né? Exemplos de reis, sacerdotes e profetas, né? Que foram cargos dados como dons ao povo para poder administrar a obra, né? O próprio Moisés foi um dom específico que Deus enviou ao seu povo como presente de Deus para proporcionar a libertação. E outros que receberam dons para o próprio andamento ali entre o povo de Israel, do ensino, da realização de milagres, né? O próprio Eliseu, Elias foram usados por Deus como dons sobrenaturais. Mas uma questão que eu tenho que observar aqui no comentário: os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como nós vamos observar hoje no regime da nova aliança. Quer dizer que era específico, algumas pessoas recebiam dons, não era todo mundo, não é? Então, com isso, irmãos, nós vamos concluir aqui esse primeiro subtópico, né? E já vamos discorrer sobre o Novo Testamento. Não tem revista não, né? Se eu mandar para vocês, né? O Novo Testamento, essa palavra tem outros, na verdade, viu, irmãos, são sim, significados, os seus correlatos, são 14 palavras entre o Novo e o Velho Testamento para a definição do dom. Só no Novo Testamento são 9 palavras, certo? Mas o autor aqui da revista, ele vai usar, que é aquela mais conhecida, né? Que nós conhecemos. Ele usa aqui também o verbo grego didome, né? Que significa exatamente a palavra, está relacionado com a questão do dom, né? Do verbo dar, né? Quando você doa, entrega a alguém, né? E aqui ele está falando em relação ao dom de Deus, que é uma dádiva, um presente que Deus doou à igreja para um propósito. Então, nessa nova dispensação da nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura dos doentes, proclame a salvação dos homens para a glória de Deus. No entanto, nós temos algumas linhas de pensamento, até no atual momento, pessoas que não acreditam na atualidade dos dons, né? Simplesmente acharam que os dons cessaram, foram só no passado. Mas não é que todo mundo, assim, só uma pessoa vai receber todos os dons, né? Os dons são distribuídos conforme Deus quer.
certo? Conforme o propósito. Porque, às vezes tem pessoas que se orgulham, né? Eu tenho os 9 dons. E os outros? Né? Deus distribui. Mas no mínimo, irmão, cada um vai receber pelo menos um. Pelo menos um você vai receber. Certo? E aí... e aí você vai... Mas eu só recebi um, o fulano recebeu 5. Não. É conforme Deus lhe deu. Então você vai trabalhando aí o dom que Deus lhe deu. Certo? Então, essa nova aliança, veja aí o propósito, né? Libertação dos cativos, cura dos doentes. Tem pessoas que não são pregadores, que não são pessoas de púlpito, mas são pessoas que oram, em determinada situação eles expõem as mãos e Deus cura. É o dom existe vários dons, né? A revista o trimestre vai tratar cada um. Tem os dons de curar, não sei se ele vai falar aqui, viu? Mas é os dons de poder. Dentro dos dons de poder está essa questão. Aqui nós vamos observar, para finalizar o segundo ponto aqui, né, o segundo subtópico, que o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Por isso pode receber os dons do Espírito. Então, a Bíblia diz que nós temos que buscar os dons. E Deus está disponível a todo aquele que o busque e receba essa dádiva, não para auto-engrandecimento do homem, mas para promover todas essas questões que nós falamos aqui, né? A cura dos doentes, proclamar a salvação do homem para a glória de Deus, promover a libertação dos cativos e assim por diante. Aqui nós vamos já adentrar nesse primeiro tópico, falando das definições, tanto no Novo como no Velho como no Novo Testamento, o verbo em relação à questão do que significado de dom, né? O autor não vai entrar nos detalhes, né? Mas se algum irmão adquiriu o livro, né? Ninguém comprou o livro esse trimestre não, né? Não, eu digo o livro, né? Porque o livro o irmão me mandou, ele tem todo o significado dessa palavra dom, né? No livro ele dá mais, porque na revista é o tempo. Mas eu quero discorrer aqui sobre a dádiva para a igreja, uma dádiva para a igreja. Então, os dons na Bíblia, já vimos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e agora o terceiro aspecto aqui desse primeiro tópico, que é uma dádiva, é um presente para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, nós temos aqui as categorias, né, que foram divididos os dons. Primeira categoria, os dons de serviço, estão lá em Romanos, né? Os dons espirituais, 1 Coríntios 12, e os dons ministeriais que estão em Efésios, acho que é o capítulo de número 4. Acho que é o 4 mesmo, está até na revista, né? 4:8. Subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Essa é a ênfase dessa revista. E deu dons aos homens. Quer dizer, Deus distribui aos homens essa oportunidade de servir a Ele na causa, e Ele entrega a este homem, de mão beijada assim, gratuitamente, os dons, as dádivas para a igreja, certo? Então, essas 3 categorias é só para questão de informação, didático, né? Os dons de serviço, espirituais, e os dons ministeriais. Esses 3 categorias, eles vão estar, ao longo de 3 meses, nós vamos estar falando, né? Ao longo dessas 13 lições, falando sobre esses dons. Eu vou continuar aqui dizendo que essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme, como eu falei, né? Os dons ministeriais, eles estão
esclarecidos bem direitinho na Epístola aos Romanos, como os dons espirituais na primeira carta aos Coríntios e os dons ministeriais na carta aos Efésios, respectivamente. Nós aqui insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático. Nós não estamos aqui definindo que só são esses aqui. O apóstolo não dá, ele usa até uma palavra aqui, nós não temos o propósito de exaurir. Exaurir é você chegar no final, derramar a última gota, encerrar o assunto. Não. Aqui é apenas uma lista. A preocupação aqui é exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar. Olha aí o propósito, né? Aí você busca, aí você recebe o presente, para quê? Para você se autopromover? Não. E deu, essa questão de Deus dar os dons, irmãos, não é simplesmente para você fazer o que você quiser, não. A gente sabe que o que nós recebemos de Deus, nós vamos o que no final do tribunal de Cristo? Nós vamos prestar contas do que foi nos dado. Tem até um texto que diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Os talentos estão lá inseridos nessa questão, né? Dos dons, né? Então, encorajar, confortar, edificar a igreja, glorificar a Deus e propósito da evangelização do mundo, como o irmão frisou. Então, o tópico aqui se encerra, o tópico 1, que esses dons estão à disposição de todos os crentes que têm um propósito de edificar a igreja, né, de Cristo aqui na terra. Então, o segundo aspecto, o segundo tópico da lição, a lição tem 3 tópicos. Nós estamos tratando sobre deu dons aos homens, né? O próprio Deus, ele doou, ele presenteou, né? A palavra carisma, os dons aos homens. Aqui ele trouxe uma classificação de forma geral, né? Para que estimulasse os irmãos a buscar esses dons, como é necessário, né? A busca e a utilização correta dos dons. O segundo tópico da lição, você vai ver aí, que ele vai tratar dos dons de serviço espirituais e ministeriais, né? Os dons de serviço. Aí ele vai já classificar, né? Espirituais, serviço, espirituais e ministeriais. Quais são os dons que estão relacionados ao serviço cristão? Está em Romanos capítulo 12, certo? Esses dons, não sei se o irmão, na leitura está escrito, né? Porque pela graça que me é dada, o versículo de número 6, né? De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Aí os dons, profecia, que seja segundo a medida da fé. Ministério, que é a questão do serviço, que seja em ministrar. Ensinar, que haja dedicação no ensino. Interessante que esses dons aqui, o que exorta, usa o dom em exortar, o que reparte com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria, né? Cada um desses dons ministeriais, os dons de serviço, há um lado que o homem tem que fazer, tem a sua parte, né? Tem que fazer com alegria, tem que dedicar-se ao ensino, tem que fazer com o que reparte com liberalidade. O que usa o dom em exortar, use esse dom em exortar, né? Então nós vamos seguir adiante o segundo tópico. Nessa demonstração que Paulo faz à igreja, como eu fiz a leitura em Romanos 12, é uma lembrança de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, né? Isso aqui acontece hoje, uma pessoa se acha autossuficiente. Então, uma pessoa recebe um dom, aí se exclui da igreja,
Aí ele mesmo, um membro, é a igreja, claro que o membro está inserido, esses dons é para o conjunto da obra, né? Não é para ser usado como Deus quer, mas é como um conjunto da obra, né? Todo mundo junto aqui na obra de Deus, Deus libera, a pessoa é usada por Deus. Então vamos continuar assim dizendo: um membro do corpo humano depende uns dos outros para exercer sua função. Isso de forma física. O corpo humano, ele é assim, do ponto de vista de obra de Deus, é uma obra tremenda, tremenda, porque são várias membros que formam, são células que formam membros, os membros formam os sistemas, e os sistemas todos estão unificados para o corpo humano se manter saudável. Por exemplo, quando você está com um problema, né, aquele problema que dá uma unha encravada, todo o corpo sente, né, não? Sente dor. Então, nós observamos que simplesmente se uma parte do corpo disser, eu quero me distanciar porque eu sozinho vou fazer, não dá. Porque se faltarem os pés, quem é que vai sustentar o corpo? Você imagine aí, essas pessoas que têm deficiência, que não tem as suas mãos, né? A dificuldade que essa pessoa tem para se alimentar. Tem gente que consegue, né, mesmo com as deficiências, se superar. Mas do ponto de vista mesmo humano, assim, é uma dádiva de Deus, né? Os membros estão compactados em células, em órgãos, sistemas, que todos trabalham para o corpo de Cristo. Muito bem. Então, irmãos, isso mostra que não somos autossuficientes, somos membros dependentes uns dos outros para exercermos a sua função. Paulo vai dizer isso bem direitinho. O olho, a orelha, cada parte do corpo tem a sua participação. Na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia de manutenção, a manutenção dessa comunhão com os servos de Deus, né, com os santos. Ao falarmos de serviço, subtende-se que quem serve está prestando serviço para alguém. Os dons de serviço nessa lista, quais são eles? Conforme Paulo diz aí, primeiro, aqui não é aquele cargo eclesiástico, que diácono não, aqui está falando do servir de forma geral, né? Cada parte da obra de Deus exige, né, que cada um de nós sirvamos a Deus. Segundo, exortação. A ideia que nós temos de exortação não é simplesmente bater, né? É o encorajar, mesmo que a pessoa esteja errada, mas é um encorajamento para ela voltar para o certo. Ser áspero, né? Exortação tem que ser com amor, né? Porque exortação com aspereza, quase que com raiva do irmão, tá fora do projeto aqui de Deus. Se é para servir, é para levantar, não é para derrubar, né? Então, aqui nós vamos, a terceira parte está falando da exortação, repartir. Repartir, você sabe o que é, né? Repartir. Presidir é liderar e exercer misericórdia, né? Você exercer misericórdia também é muito importante, né? Você vê a situação do outro, você se comove
Você tenta ajudar de uma forma ou de outra, ou tentar levar alguma ajuda para aquela pessoa. Esses dons estão relacionados com a ação em prol do outro, sempre está vendo o outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usar ele em benefício da igreja de Cristo aqui na terra. Então, o dom de servir, o dom de exercer misericórdia, faz parte desse pacote chamado dons de serviço, relacionados ao serviço. O segundo tópico, nós temos uma segunda... Exerce. Exatamente. É porque é uma questão de querer ajudar o próximo, né? Então, você vai trazer aquela palavra de incentivo, você vai ajudar alguém, você vai encorajar alguém, você vai presidir, né? Tomar de conta de determinadas grupos na igreja, né? Mas vamos conhecendo os dons espirituais. Os dons espirituais não querem, o texto bíblico diz, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. A ignorância tem trazido divergência, né, nessa questão dos dons espirituais. A igreja que muito foi exortada sobre o uso correto dos dons foi a igreja de Corinto. Uma igreja que supervalorizava os dons, né? Mas o apóstolo dá uma palavra de exortação: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Existe uma lista de dons em 1 Coríntios 12, como vocês conhecem. Quais são elas? Ele divide essa lista em palavra de sabedoria, né? Palavra da ciência e a fé, curas, operações de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo deseja que as igrejas, em especial a igreja de Corinto, né, que ele estava falando uma carta específica para exortar o uso correto dos dons, porque de fato esse encorajamento de Paulo, essa exortação paulina, ela é necessária nos nossos dias, né? Porque existem muitas pessoas que usam os dons espirituais de forma exagerada. Não vou nem citar casos agora recentes, mas há casos que as pessoas brincam até de falar em línguas, né? Profetizam brincando e tentam até adivinhar, mas é um negócio complicado. Então nós precisamos usar corretamente os dons espirituais, pedir a Deus graça, né? Porque então essa igreja de Corinto, ela é uma igreja que foi muito divulgada essa questão dos dons, havia muitas manifestações, mas havia muitas coisas que precisavam ser corrigidas, né? Como hoje em dia nós temos, e as pessoas até colocam em redes sociais, muitos exageros, né? Aí aqui dali se torna um motivo de piada no meio mundano, né? A pessoa fica brincando com as coisas de Deus. Nós não podemos, como diz a Bíblia, tornar comum ao que Deus santificou. Os dons são algo, uma dádiva de Deus, pegar umas dádivas de Deus e fazer determinadas, né? Expõe até a motivo de zombaria e de piada. E que esse conselho, essa exortação de Paulo, ela serve para a igreja do atual momento. Então, uma característica predominante em Corinto, segundo o comentarista bíblico, é que a vida pregressa, né, a vida anterior dos membros daquela igreja, era envolvido com a idolatria. E muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistério, né? Então, os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e a sua utilização dentro do culto e fora dele, né? Eu sei que no mundo
no mundo espiritual, existem as manifestações sobrenaturais do mal. E Paulo estava tentando conduzir esse povo a não misturar, porque tem muita mistura do cristianismo correto com o paganismo. Então muitas pessoas querem trazer ainda as experiências do paganismo para o cristianismo, né? Então a questão espiritual é muito fino, né? É um negócio muito que tem que ter muito discernimento, né? Porque esses irmãos estavam misturando as coisas e estavam trazendo, ao invés de benefício, prejuízo para a igreja de Corinto. E como atualmente a gente observa também que nós precisamos estar regulamentados dentro dessa exortação para não sofrermos e irmos os mesmos erros. Mas eu quero dar continuidade, dizer para os irmãos que à luz da palavra de Deus devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para a igreja ser edificada, certo? Nós acreditamos na evidência atual dos dons e é maravilhoso a utilização dos dons na igreja, né? A manifestação dos dons de curar, todos esses dons espirituais. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há uma distorção nessa esfera, essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento de uma palavra chamada fanatismo religioso, né? A pessoa se torna uma pessoa sem entendimento, né? A vida com Deus não é só como é que diz? Só o lado emocional, tem um lado da razão, né? Senão você se torna aquela pessoa, como ele diz aqui na expressão, o fanatismo, né? É aquela pessoa, tem dois erros, né? Tem aquelas pessoas que não acreditam mais em nada, são céticos, e tem aquele que qualquer manifestação já crê em tudo. A gente tem que botar um pé na frente e um atrás em relação a essa questão, né? Não descrendo, não, como é que diz a Bíblia, não desprezando as profecias, mas analisando bem, porque há muitos que tem os que Deus usa, tem os que o diabo usa, e tem as pessoas que se auto-usam. Está entendendo aí? É esse aqui que é a questão. Quando a pessoa é usada por Deus, a pessoa é uma bênção, mas quando a pessoa deixa ser usada pelo inimigo, e quando a pessoa assim mesmo se usa, se achando, assim diz o Senhor, sem ser nada, aí é complicado também. Então, por isso que tem essas distorções, né? Porque há muitas manifestações que não são corretamente, né? Então, esse ensino ele vai trazer para a gente, não que é um estímulo para a gente zelar pelos dons que nós temos recebido de Deus, incentivar os irmãos a buscar os dons, né? E corrigir esses erros que ocorreram na igreja de Corinto e hoje também acontece, né? Aqui nós vamos dar continuidade, dizer que existe, além do fanatismo religioso, devido à falta desse ensinamento correto, a corrupção doutrinária dos movimentos estranhos, muitos movimentos estranhos, e de muitas heresias. Muitas igrejas, vou dizer, mas surgiram assim dessa questão, né, do estudo bíblico, eles desprezam. Eu até falei isso na quinta-feira, porque o sobrenatural, ele atrai muita gente mesmo. O homem é incentivado pelo aquilo que é fantástico, aquilo que é sobrenatural, atrai a atenção das pessoas. Um irmãozinho ali, rapaz, tem um pastor ali que está derrubando todo mundo. Irmão, os irmãos do Alto da Paz correm para lá. Tem alguns, né, que não vão não, né? Chega lá, Deus pode derrubar, mas a pessoa, o próprio profeta estimular a pessoa a cair, é complicado.
Que às vezes a pessoa já vai naquela... Aí a pessoa dá um empurrão e a pessoa cai mesmo. Por isso tem que ter cuidado com esses movimentos que surgem, né? E aí ele diz que tem essas distorções, né? Porque a igreja também não pode ser dirigida só pelos dons, né? Claro que tem o dom da palavra, da ciência, a palavra da sabedoria, a liderança, né? Mas não podemos desprezar. Mas o uso tem que ser correto, senão surgem essas distorções, como eu falei aqui, distorções do fanatismo, que acontece muito, né? Essa questão da doutrina e muitos movimentos estranhos e muitas heresias. Portanto, irmãos, eu quero concluir dizendo que o ensino correto das Escrituras nos orienta de forma adequada à utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Certo? Aí, para encerrar, o segundo tópico. Falei dos dons de serviço, os dons espirituais. Agora vamos adentrar sobre os ministeriais. Na sua revistinha você vai ver o segundo tópico, onde tem número 3, acerca dos dons ministeriais. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais desta forma. Primeiro, o apóstolo, né? O profeta, o evangelista, o pastor e, por último, o mestre. Dessa forma, ou doutores, Efésios 4:11. Esses dons aqui são presentes de Deus para a igreja, e o texto vai ser bem claro, mas que é o 12. Para a edificação do corpo de Cristo, para promover a igreja, ensinamentos, né, conselhos. Você veja aí o dom de evangelista, né, são pessoas que têm aquela facilidade de comunicar o evangelho, a questão daquela pessoa que inicia um trabalho, que é um apóstolo, que é a base de todos os outros, né? Aquelas pessoas que têm aquela afinidade de profetizar, de entregar a mensagem, né, para os irmãos da igreja. Então, são dons ministeriais. Os propósitos que o Senhor concedeu-los à igreja, segundo aqui o estudo pentecostal dessa Bíblia, né, são capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então são esses 3 propósitos. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-los com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica do serviço. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Então, cada pessoa é um obreiro em ação. Nós não podemos esperar só pelo sacerdote, né? Aqui ele está dizendo que Deus colocou pessoas em cargo de eminência, mas eles não são maiores. Eles têm a função de preparar os outros, e os outros, eles são, como eu posso me expressar, no Antigo Testamento havia uma classe só de sacerdote, mas no Novo Testamento não é só uma classe, todos são sacerdotes, todos são ministros da nova aliança. Então, mesmo que você não seja uma pessoa assim, como eu falei, que tenha, né, esses cargos eclesiásticos, mas você leva o Espírito Santo, você é um condutor, você é a arca de Deus. Então você transmite às pessoas, através dos dons espirituais que Deus lhe deu, faculdades, ferramentas, para você ministrar em nome de Jesus, certo? Isso não está centralizado a uma casta, né, a um grupo, mas a todos que creem em Jesus, têm o potencial, são obreiros em potencial, essa que é a verdade. Agora, por que não acontece muito? É porque nós deixamos nos esfriar, nós esperamos uns pelos outros, nós não queremos exercer os dons,
Mas se cada pessoa dentro das suas limitações, porque tem pessoas que vai ser mais usada do que as outras. Mas o irmão ali canta tão bem, eu não sou essas coisas. Não, mas dentro da sua possibilidade, a Bíblia diz, segundo a força de cada um. Então você não tem a mesma gabarito de outro, mas não se preocupe, é você exercer aquilo que Deus lhe entregou, a ferramenta que Deus lhe entregou, com dedicação e fazer para Deus, e exercer o trabalho. E não ficar comparando, fulano é melhor do que ele. Não, para com isso. Cada pessoa tem como eu vou dizer aqui, cada membro do corpo tem a sua utilidade. Tem uns membros que são menos visados, né? Não tem muita visibilidade. Já tem outros que têm muita visibilidade. Mas os que não têm visibilidade não têm menos importância dos que têm muita visibilidade. Então, faça a obra de Deus com amor e dedicação, que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Quero encerrar o terceiro tópico. O tempo já está bem resumidozinho. Polimento é como diz lá se você, como é que diz lá um texto, Eclesiastes, eu agora me lembrei que você tem que afiar o martelo. Se você não afiar o martelo, você vai botar muita força, né, irmão Damilton? Porque o instrumento vai estar enferrujado, mas com a sabedoria, o martelo, o machado afiado, né, você vai... Interessante lá na passagem bíblica que o machado era emprestado, né? Quer dizer, é só uma dádiva de Deus que você vai trabalhar com aquela ferramenta que Deus lhe deu. Tá certo? Uma igreja problemática. Ele vai entrar aqui na questão da igreja de Corinto, o terceiro tópico. Na administração dos dons. Os dons são importantes? Claro. Segundo os cessacionistas, né, que diz que tudo cessou no primeiro século, meu Deus do céu. Os crentes pentecostais tendem-se a se achar superiores um ao outro, por terem algum dom. De certa forma, né, alguns podem até achar que são melhores do que os outros, mas esse não é o propósito de Deus. Isso é lamentável, né? No entanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desses assuntos com os crentes de Corinto, que estão supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar essa noção do serviço que Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus. Não tem um dom mais destacável do que o outro, porque todos têm a mesma importância. A gente pode usar isso aí como de exemplo. Irmão, numa construção civil, existe aqueles que são os principais, né, que são os engenheiros, mas existe aqueles que vão executar, existe aqueles que que vão lá pegar mesmo no batente mesmo, no pesado. Cada um tem a sua importância. Se fosse todo mundo engenheiro, se fosse todo mundo pedreiro, se fosse só servente, entendeu? Então não tem um mais importante do que o outro. Claro que no quesito financeiro, um ganha mais, né? Mas na construção do edifício, cada um colocou a sua mão de participação, de labuta, de trabalho na construção daquele edifício. Está vendo aquele edifício? Eu coloquei lá, né, o engenheiro fez a planta, tal, os mestres lá, mas aquela pessoa que botou lá o tijolo, as pedras. Então, no aspecto espiritual, existe diversidade de dons, existem dons mais supervalorizados, porque os dons espirituais, eles são bem chamativos, né? Porque o sobrenatural, como eu falei, atrai atenção. Mas não vai, aquele mais simplesinho não vai ficar de fora, não. Também tem a sua importância. Número 2, diversidade dos dons.
Mas chamando a atenção a lista desses dons apresentado por Paulo em Coríntios 12, não são os 9 dons, mas essa diversidade deles, né? Isso denota a unidade da igreja de Cristo e simultaneamente a sua multiplicidade. Ele cita aqui um comentário bíblico, né, da Bíblia Pentecostal, que Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos, com Efésios, veremos que os outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Então tem essa diversidade dos dons, né? Não se resume, como eu falei, não são exauridos o assunto, mas existe outros dons que a epístola aos Romanos mostra isso, né? Como também Efésios. Então, nós vamos concluir agora, de fato, esse terceiro tópico aqui apresenta uma problemática na administração dos dons, né? Recebemos aí alguns irmãos dando mais importância a uns do que aos outros, né? Isso é errado, porque todos são importantes. Na igreja de Corinto, os que profetizavam, os que falavam em línguas, eram mais destacados, né? Mas Paulo ensinou que todos, como membro do corpo, são importantes, como eu falei. A diversidade dos dons, né? Deus é que dá para o que for útil. Não é um só dom que fica unificado em um só. São diversos dons, certo? E Deus reparte cada um como Ele quer, de acordo com a necessidade de cada igreja local. Mas vamos para o terceiro aspecto do terceiro tópico: autossuficiência e humildade. Esse era outro problema. Quando os crentes de Corinto se achavam autossuficientes. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus. Não vem por os méritos pessoais, né? Claro que você não merece. Dom já está dizendo, dádiva. É um presente gratuito de Deus. Glória a Deus, né? Por isso que nós não podemos nos orgulhar e portar-nos de um modo arrogante e autoritário no exercício dos dons. Isso aqui é interessante, né? A pessoa tem um dom e se portar de forma arrogante, autoritariamente, né? Mas o fato é que nós temos que ter a humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom de Deus com orgulho, visando a sua própria exaltação. Isso, na verdade, é pecado, né? Contra Deus e contra a igreja. Temos que usar os dons com um coração sincero, transbordante, de amor pelo próximo, né? A Bíblia vai dizer lá no 13, que se eu tivesse todos os dons, toda a ciência, mas se não tivesse a humildade, o amor, principalmente o amor, de nada adiantaria. Certo? 1 Coríntios 13 dá uma lição, né, interessante sobre a questão dos dons. Eu até dei uma doutrina que as vestes sacerdotais, elas tinham uns sinos, que eles faziam barulho, né? E tinha também uma representação de uma planta, né? Que representa o fruto. Eles estavam juntos, né? Então, o amor é o carro-chefe do fruto do Espírito, que se não tiver o exercício dos dons sem a prática do amor ao próximo, vai se tornar uma pessoa... a igreja, nós somos a igreja, nós somos os fortes. Aí começa a desprezar os outros. Quer dizer, o exercício dos dons com autoritarismo, com orgulho, então não está sendo eficiente. A humildade, né, o amor é importante no exercício dos dons.
Senão, vai ter problema. Como eu falei, uma igreja que tinha os dons, mas na administração dos dons era um problema grande, né? Um problema de divisão, de confusão. Era um povo espiritual que falava em línguas. Mas pense no povo para brigar. Não tem esse tipo de gente hoje na nosso atual, não. O irmão é altamente espiritual na igreja, fala em línguas, profetiza, mas é confusento, né? Precisa cuidar. Que adianta exercer os dons com problema? Tem que tomar uma certa diretriz, né? E aqui ele dá ênfase à questão do amor, o amor que vem aliado com a humildade, que desfaz a autossuficiência, porque é edificar um ao outro. Há uma interdependência de um para com o outro, certo? 1 Coríntios foi colocado entre o 12 e o 14, que é o que ele vai falar sobre línguas e profecias, porque ele fala dos dons no 12, depois ele vai dizer no 13. Mas tem que ter o amor, porque se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que sou, como sino que tinha, que eu pegasse todos os meus bens e desse para os pobres, de nada adiantaria. Se eu tivesse todos os dons, a ciência, todo o poder a fé de transportar os montes, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Glória a Deus. Aí depois ele vai falar das línguas e profecias no 14. Porque esses aqui eram os mais destacados, né? Como de fato ainda hoje assim o é. Meus irmãos, essa primeira aula, ela é uma aula introdutória. Nós teremos ainda 12 lições para tratar sobre os dons, desses 3 aspectos, né? Serviço, espirituais e ministeriais. Próximo domingo, não sei se nós vamos fazer um culto ou vamos ver aí como é que nós vamos fazer. Mas, esperando em Deus que os irmãos possam estar hoje à noite, às 18 horas, né? Nosso culto. Eu dei um aviso para os irmãos que nós estamos fazendo aquela campanha mensal, né? Do alimento. E, se alguém não contribuiu ainda com o seu alimento, hoje à noite nós estaremos aqui. Você vai trazer aí, desde a última ceia, né? Então vamos concluir, agradecemos os irmãos que estiveram conosco aqui até agora, que Deus abençoe, e pedimos oração uns pelos outros, né? Pelos irmãos que estão enfermos, os pais da irmã Cláudia, né? Glória a Deus. Vamos orar, né? Louvado seja o nome de Jesus. Como é, irmão? Céu. Querido Deus e Pai, estamos aqui nessa manhã para entregar a Ti, Senhor, todo esse trabalho que nós temos comentado aqui sobre essa lição, sobre os dons espirituais, os dons de serviço, os dons ministeriais, porque o Senhor deu dons aos homens. Além desses dons, o Senhor também concede ao homem os dons naturais, para que estes homens possam exercer com toda a dedicação para o engrandecimento do Teu nome e para a propagação do Evangelho de Cristo. Nessa noite, Pai, continua abençoando a Tua igreja, os Teus servos, a sermos ungidos pelo Teu Espírito Santo. O Senhor venha batizar com o Espírito Santo aqueles irmãos que não são batizados. O Senhor venha trazer restauração daqueles que foram batizados, ó Deus, para que possamos desenvolver a nossa vida espiritual. Deus,